Sabe o que Deus está dizendo, tanto para mim quanto para você? No livro de Provérbios, no capítulo 25, no verso 28, está escrito assim: como cidade derrubada, que não tem muralhas, ou seja, muros, aquilo que protege. Assim é aquele que não tem domínio próprio. Meu Deus do céu, o quanto isso nos ensina. Nos tempos de hoje, a gente tem visto o quanto as pessoas têm se autodefendido, o quanto as pessoas só se importam com elas mesmas. E às vezes, na vida a gente vai receber algumas decepções, assim como a gente também vai decepcionar as pessoas. Sabe, tá tudo bem você dizer que se decepcionou com algo, você estar decepcionado, mas o que é que você tem feito com as suas decepções? Você tem deixado as suas emoções falarem mais alto? Às vezes a gente quer agir com vingança. Ah, aquela pessoa me fez mal e eu vou fazer mal por ela também. Ah, porque aquela pessoa me fez mal e quando ela precisar eu não vou ajudar ela. Jamais deixe que as suas emoções tomem controle da sua ira. Jamais deixe as suas emoções tomarem controle da sua indignação. Em Efésios 4:26 diz assim: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Não deixe o sol se pôr sobre sua ira. O que a palavra de Deus quer dizer sobre isso? Nada mais, nada menos que não deixe para depois. Pare de postergar. Resolva o quanto antes. E isso também quer dizer que você não deve ficar lembrando daquilo que te fez ficar bravo, enfurecido. Você não deve ficar remoendo. Às vezes a gente é tão magoado que a gente se pega revivendo aquilo. Por mais que tenha passado meses ou anos, às vezes a gente fica parando pra lembrar daquelas coisas ruins. Quando, por exemplo, a gente tá numa roda ali e alguém acaba falando daquela pessoa que te magoou. Aí você lembra, você fala, meu Deus, mas aquela pessoa fez isso comigo e eu me senti assim, assim, e você fica remoendo aquilo dentro de você. Não faça isso. Não deixe o sol se pôr sobre sua ira. Não deixe que isso venha a ficar se revivendo dentro de você. Sabe, a história de Caim e Abel também é uma grande reflexão sobre este assunto. Caim foi aquele que deu o pior que tinha, Abel foi aquele que deu o melhor que tinha para Deus. Deus ali repreendeu Caim, Caim não gostou. Deus mostrou quanto Abel foi um filho obediente, um servo que deu do seu melhor. E Caim não gostou, né? Caim não gostou e ele ficou enfurecido. A Bíblia diz que a face dele se transformou, ele ficou tão irado que o semblante dele já era outro. E aí Deus disse assim: então lhe disse o Senhor, por que andas irado? E por que decaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado já está na porta. Ou seja, mais uma grande reflexão sobre isso. Meu Deus do céu, Deus é maravilhoso. Ao decorrer da leitura de Gênesis capítulo 4, a gente vê que Caim não dá importância alguma para Deus. E ele vai lá, chama seu irmão para ir até o campo, e aí ali ele vai lá e mata o irmão dele. Por inveja mesmo, tá? Porque o irmão dele deu o melhor que tinha, ele deu o pior. Deus reconheceu Abel e não reconheceu Caim. Ele ficou com inveja e procedeu mal. Enfim, o pecado já estava na porta esperando ele para dominá-lo. Enfim. Se isso não fala sobre emoções, fala sobre o quê, meus irmãos? Meu Deus do céu. E há muitas referências bíblicas que nos ensinam a agir da maneira certa, a como vencer os nossos sentimentos, a como vencer essa ira aí, né? Enfim, você pode se irar, mas você não pode pecar por conta dela. O livro de Filipenses dá uma dica de como agir, como proceder. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Ou seja, se sentiu bravo, enfurecido, irado, triste, injustiçado, corre para a presença de Deus. Se ajoelha, minha filha, se ajoelha, meu filho. Vai colocando diante de Deus toda aquela situação, entendeu? Ora, entendeu? Não deixe suas emoções falarem mais alto. Vai, corre para a presença de Deus. Corre para a presença de Deus. Você pode ter certeza que de lá você vai sair mais calmo. Você já vai ter desabarrafado, entendeu? Com Deus. Então, assim, você vai ter mais clareza para agir da forma certa. Coloca diante de Deus aquela situação. E Deus, ele é tão maravilhoso que ele nos deixou outro versículo, mas esse é de esperança, tá? Sobre a justiça de Deus, porque a nossa ira não traz a justiça de Deus, não traz a justiça divina e digna. Em Provérbios diz assim: não diga, eu farei pagar pelo mal que me fez. Espere pelo Senhor, e ele dará a vitória a você. Que é esperança pura, tá? Daquela injustiça que te fizeram. Enfim, a justiça de Deus, meus amores. A justiça de Deus não falha. A justiça de Deus não falha. Tenha uma oração sincera e genuína. Peça para Deus quebrar todo o teu orgulho, todo sentimento de vingança. Convida o Espírito Santo para dominar o seu ser em nome de Jesus. Fala isso em oração. Ai, Giovana, tá, vou fazer aqui uma oração. Uma vez só. Não vai ficar não, minha filha. É dia após dia, tá bom? Toda vez que você tiver um momento difícil, tenha essa oração de se humilhar diante da presença de Deus e de mostrar para Deus, falando assim: Deus, eu nada sou, eu preciso de Ti, sou dependente de Ti. Uma oração assim, sincera, de renúncia, de se humilhar na presença de Deus, numa cidade sem muros.
nada mais é que isso. É uma pessoa que está sujeita ao pecado, é uma pessoa que não tem proteção alguma, é uma pessoa que está desprotegida, é uma pessoa que está dando brechas para o inimigo agir através daquela emoção dela. Tá deixando brechas para o inimigo usar ela para fazer algum mal. Quer algo mais claro que isso? Enfim, o vídeo acabou por aqui. Me siga se você gostou desse vídeo, pra você receber mais vídeos. Aqui não tem só vídeos assim, tá?